No vídeo de hoje, vamos falar sobre DRE. DRE é a demonstração do resultado do exercício. Ela demonstra o lucro ou o prejuízo da empresa. É mensal e anual. A DRE é baseada na data em que ocorreu a prestação de serviços ou a comercialização de produtos, e isto é chamado de regime de competência. É diferente do regime de caixa, que seria baseado na data em que a empresa receberá ou efetuará o pagamento. A estrutura da DRE contém a receita bruta, que são as vendas do período, independentes da data de pagamento, os tributos incidentes sobre a receita bruta, como Simples, PIS, COFINS e ISS, a receita líquida, que é a receita bruta menos os tributos, os custos, que são os gastos e insumos utilizados diretamente na prestação de serviços, e existem dois tipos de custos, fixo e variável. O custo fixo é, por exemplo, um programador que recebe todo mês R$5.000 para a manutenção da plataforma. O custo variável é, por exemplo, a taxa do meio de pagamento que acompanha toda a venda efetuada. Existe também a margem bruta, também chamada de gross margin, que é a receita líquida menos os custos. Se a margem bruta for positiva, o serviço representa rentabilidade, e se for negativa, representa prejuízo. A DRE também contempla despesas administrativas, comerciais e marketing. Enfim, temos o EBITDA, que em português significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que é a capacidade de geração de caixa da empresa. Após isso, devemos considerar os itens que não fazem parte do EBITDA. A receita financeira, como rendimentos e descontos, as despesas financeiras, como juros e despesas bancárias, outras receitas, como ganho na venda de imobilizados e imposto sobre o lucro que optantes do lucro real pagam. E, finalmente, temos o valor do lucro ou prejuízo líquido. Esta quantia vai para o patrimônio líquido no balanço patrimonial e, caso houver lucro, poderá ser distribuída aos sócios e os investidores. Agora, veja esse exemplo acompanhado de razonetes. Preste atenção. Para compreender com maior clareza, você precisa assistir ao vídeo de balanço patrimonial. Clique aqui. Vamos ao exemplo. Uma empresa presta serviços de intermediação de R$2.000 para receber em 30 dias. Assim, tem-se um débito de R$2.000 em clientes a receber no balanço patrimonial em ativo circulante, e um crédito de R$2.000 em serviços prestados na DRE em receita bruta. Neste caso, a empresa é optante do Simples e paga 16,93% de tributos de intermediação de negócios, ou seja, R$338,60. Assim, tem-se um débito de R$338,60 em Simples sobre o faturamento na DRE e impostos incidentes sobre a receita bruta, e um crédito de R$338,60 em Simples a recolher no balanço patrimonial em passivo circulante. Isso resultou em uma receita líquida de R$1.661,40. Considere também a taxa do meio de pagamento, sendo ela 3% sobre o valor total, ou seja, R$60. Assim, tem-se um débito de R$60 em custo com meio de pagamento na DRE em custos variáveis e um crédito de R$60 em clientes a receber no balanço patrimonial em ativo circulante. Isso resultou em uma margem bruta de R$1.601,40. Em seguida, temos a retirada do prolabore do sócio administrador no valor de R$1.200. Assim, tem-se um débito de R$1.200 em despesas de prolabore na DRE em despesas administrativas e um crédito de R$1.200 em prolabore a pagar no balanço patrimonial em passivo circulante.
Isso resultou em um EBITDA de R$ 401,40, que para este caso é também o lucro líquido da empresa. Vamos conferir alguns índices. O índice de receita líquida, também chamado de Net Revenue, é o resultado da receita bruta, menos os tributos incidentes sobre essa receita. No nosso exemplo, o índice é de 83%. Já o índice de margem bruta, também chamado de Gross Margin, é o resultado da receita bruta, menos os custos fixos e variáveis. No nosso exemplo, o índice é de 80%. E por fim, o índice do EBITDA, que é o percentual de geração de caixa da empresa. No nosso exemplo, o índice é de 20%. Assista também aos outros vídeos.